Já estamos ao vivo no Instagram. Tá ao vivo mesmo, tá? Deixa eu limpar aqui meu dente. No Instagram e no YouTube. Vamos esperar aí as pessoas começarem a vir. No Instagram chamar aí o povo. Pra gente fazer mais uma aula Power aqui nessa sexta-feira. Vamos lá, o pessoal entrando, YouTube, Instagram. E quem sabe faz ao vivo, que a gente limpa o batom aqui ao vivo. Fazer live com batom vermelho, dá nisso. E ainda tem live. Vamos nessa. Esperar o pessoal chegar aqui. Hoje a gente vai falar sobre como eliminar pensamentos negativos. Como é que a gente vai fazer essa gestão para que a gente tenha mais resultados na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Esperar uns minutinhos aí pro Instagram aí chamando o povo, para no YouTube as pessoas irem entrando. E eu decidi falar sobre esse assunto hoje porque as pessoas perguntam muito. É uma pergunta que as pessoas fazem muito. Como que eu faço para não pensar negativo? E a gente vai falar como a gente faz, por que é tão importante a gente tomar esse cuidado, perceber aqui na aula de hoje, tá? Então vai chegando aí, vai compartilhando com os teus contatos, coloca aqui as suas perguntas, se tiver, vamos interagindo, nós estamos numa aula. Eu dedico aqui o meu tempo de horário de almoço nas sextas-feiras justamente para te ajudar, para contribuir com os teus processos, para que você aumente a performance com qualidade de vida. E aumentar a performance é ter os resultados que você espera para sua vida pessoal e para sua vida profissional, tá? Então você tá aqui no Instagram, já vai pegando aviãozinho aqui, vai passando para as pessoas que fazem sentido para você, que você entende que poderiam estar aqui com a gente assistindo essa aula. Se você está aqui no YouTube, pega e manda o link para as pessoas dos teus contatos e traz mais gente para cá para nós conversarmos sobre esse assunto. Você conseguir gerir os teus pensamentos negativos pode mudar pode não, vai mudar toda a sua vida. E eu quero que isso aconteça com você, tá? Pega papel e caneta aí, tem muita coisa legal para você anotar e depois reler. E mais importante do que me ouvir, mais importante do que você escrever, é você entender o que a gente vai falar aqui hoje. É o entender que vai fazer a diferença na sua vida. Nós estamos no YouTube, estamos no Instagram e eu vou dar foco aqui para a câmera do YouTube para que a gente possa ter essa aula hoje com bastante propriedade, tá? Quando eu falar, coloca aí no teu radar, eu estou falando, presta mais atenção ainda nisso que eu estou falando, que pode fazer total diferença na sua vida, tá? Eu tenho um material de apoio aqui, porque como a gente tem uma média de 40 minutos, 45 minutos de aula, eu gosto de ser bem objetiva, bem clara, para que vocês saiam daqui hoje com novas técnicas para vocês colocarem em prática na vida de vocês. E hoje eu vou trazer uma técnica da neurociência para ajudar você a eliminar esses pensamentos negativos, aprender a lidar com eles e começar a mudar os resultados na sua vida, tá? Nós vamos falar sobre por que é tão importante você saber gerir os pensamentos negativos e nós vamos falar também o que você pode fazer para mudar. Eu vou te entregar uma técnica, você vai treinar essa técnica e sem dúvida ela vai fazer diferença na tua vida, tá? Então vamos nessa, vai trazendo mais gente para cá, enquanto a gente não inicia a aula, e já pega teu papel e caneta caso você não tenha aí na mão, tá? Combinado? Então, primeiro, por que é tão importante você pensar positivo? Primeira coisa, antes de falar sobre isso, quero te dizer que quem é positivo também pensa negativo, tá? Então, comigo, por exemplo, também acontece. Porque o pensamento negativo, ele não é como você faz quando tem trovoada, né? Tá vendo que tem uma trovoada e você começa já a fechar a casa, tirar a roupa lá de fora. Não é assim. Quando você percebe, o pensamento já tá aqui. A diferença é que o tempo que você leva para virar a chave, tá? O tempo que você leva para fazer a mudança de chave, o tempo que esse pensamento fica na
tua mente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então a diferença não é você, se eu penso negativo ou não, você vai pensar negativo. Pensar negativo é um processo automático. O pensar negativo é uma reação automática do seu cérebro. Por quê? Porque o cérebro precisa pensar no que pode dar errado para que você faça as coisas que possam proteger você da morte. Basicamente é isso, tá? E o cérebro está sempre pensando que se você está passando por uma situação, você pode morrer. E como ele precisa te manter vivo, ele precisa fazer com que você, esse é o principal trabalho dele, ele vai pensar no máximo de coisas que pode dar errado, para que daí você fique antenado, antenada, e você não morra. Essa é a ideia do cérebro, tá? Então é uma reação automática do seu cérebro pensar negativo. Se você é de uma família, você vive num ciclo, né, num ciclo de pessoas, seja, viveu na infância, hoje ainda vive, de pessoas muito negativas, você tem mais um agravante, que já é o processo natural do seu cérebro, que ele já vai pensar negativo para te proteger das possíveis coisas que podem te matar, e ainda tem o condicionamento da sua mente, as crenças negativas, né, as crenças limitantes que você tem em relação às coisas, que você aprendeu. Então você tem um agravante, você vai ter que treinar um pouco mais a técnica que eu vou te apresentar aqui, para que você se mantenha usando o cérebro, o seu cérebro e a sua mente a favor dos teus resultados. Fechado? Então, já ficou aí o primeiro insight, coloca aí no teu radar. O primeiro insight do dia. Você vai pensar positivo, negativo, mesmo que você seja uma pessoa positiva, tá? A intensidade disso é que diminui e o tempo que isso está na sua mente é que vai ser diferente, tá? E vai ser predominante, obviamente, positivamente para o teu resultado final. Fechado? Você tem que entender o seguinte, que não é eliminar o pensamento negativo, é aprender a lidar com ele, tá? Porque quando você quer eliminar um pensamento, você simplesmente joga a sujeira para debaixo do tapete. Os pensamentos, as emoções, elas vêm para nossa vida, você que me acompanha constantemente ouve eu dizer isso. Elas vêm para nossa vida para nos antenar sobre algo, para que a gente faça um movimento interno ou externo na nossa vida. Então elas têm uma razão de ser. Então eu não posso eliminar um pensamento negativo. Essa história de eu só pensar positivo e tudo se resolve, não é bem assim que funciona. Você sabe que eu sou a favor de pensar positivo, ponto, ok? Mas o meu trabalho vai muito além. E nessa aula aqui de hoje a gente vai falar além desse só pensar positivo momentaneamente. Quando a gente só pensa positivo, de forma, tô pensando negativo, vou pensar positivo do nada, beleza. Você já resolve momentaneamente aí, você libera químicas neurais positivas para a tua corrente sanguínea, ok. Só que você não foi na raiz da coisa. Então a probabilidade desse pensamento negativo vir mais forte depois é muito maior. Então, às vezes as pessoas me perguntam, por que pensar positivo não funciona muitas vezes? Eu penso, mas não funciona, porque não é só pensar positivo. E o que eu trago aqui nesta aula e nos meus trabalhos para você é justamente como você vai fazer para ir à raiz da questão. Para você fazer com aquele pensamento que vem, o que deve ser feito, que é evoluir. Mas se você não usar a técnica que eu te passar aqui hoje, isso é uma das técnicas que eu uso dentro das minhas mentorias e tal. Se você não usar a técnica que eu vou te passar aqui hoje, você vai ficar pensando positivo de modo raso. E o pior, você vai empurrar para debaixo do tapete uma sujeira que você precisa limpar. E eu sempre digo, quando existe uma sujeira, limpa na hora, porque você empurra para debaixo do tapete, ela vira uma craca. E aí depois é mais difícil de tirar, ok? Então, você usando a técnica que eu vou te apresentar aqui hoje, você vai aprender a gerir esses pensamentos, e você aprendendo a gerir esses pensamentos, você vai parar de ferrar a sua vida.
Porque quem ferra a sua vida é você. Quem ferra a sua vida não são os outros. Os outros são eles. Os outros têm a vida deles, têm a interpretação de mundo deles, têm a forma de fazer as coisas que são deles. E você não tem poder de mudar quem não quer ser modificado. Você tem poder total sobre a tua transformação. E o que eu falo aqui é sobre sempre a tua transformação, não a transformação do externo. Senão nós perdemos muito tempo de vida esperando o governo mudar, o chefe mudar, o marido mudar, a mulher mudar, o irmão mudar, o pai mudar, a mãe mudar, e nada acontece. Então a primeira coisa que a gente precisa cair na real é: eu estou no comando dos meus resultados. E eu preciso fazer o que precisa ser feito. Pensar positivo é o início. No entanto, não tem como. Eu vou pensar negativo. Faz parte. Pessoas positivas pensam negativo também. Agora, eu vou usar uma técnica para que esse pensamento negativo fique só o suficiente comigo, ele venha só de fato para minha vida, para me ensinar o que ele precisa. E depois segue, a fila anda. Ok? Então é disso que nós estamos falando aqui. Se você que está me ouvindo aqui está disposto a fazer a diferença na sua vida, independente do que acontece lá fora, continua aqui. Se você está aqui tentando achar uma fórmula mágica, se você está aqui tentando achar como você vai mudar alguém na sua vida, cai fora. Aqui não é o lugar. Aqui não é o lugar. Você vai perder tempo e vai gastar energia por nada. Então, assim, eu não vou ser a pessoa que vai te ajudar a mudar os outros e eu não vou ser a pessoa que vai te dar uma fórmula mágica, ok? Eu sou mentora comportamental, treinadora comportamental, sou formada em neurociência cognitiva comportamental, estudo psicologia positiva, tenho especializações nessa área, estudo muito programação neurolinguística, física quântica e tudo é processo, é treinável. Não existe fórmula mágica. Existe você no comando da sua vida e fazendo o que precisa ser feito. Então continue aqui se você está buscando como você vai transformar a tua vida. Você vai começar por gerir os teus pensamentos. Os teus pensamentos dominantes, pega essa, coloca isso no teu radar. Os teus pensamentos dominantes, aqueles pensamentos que você tem com constância, eles estão co-criando a tua realidade. Os pensamentos dominantes que você tem em relação a dinheiro, os pensamentos dominantes que você tem em relação a relacionamentos, a sucesso, esses pensamentos estão criando a sua realidade. Não é o outro, é você. É o que você está mantendo na sua mente como pensamento dominante. Tá aí a importância de nós estarmos aqui nessa aula e aprendermos a lidar com esse poder que nós temos de comandar a nossa mente, o nosso cérebro, para manter os pensamentos dominantes positivos que nós queremos. Ok? Tá fazendo sentido para vocês isso? Eu espero que sim, tá? E se você tá a fim de transformar a tua vida, aqui é o lugar. Vamos nessa. Coloquem reações aí, se estiver fazendo sentido para vocês, porque eu sempre falo, quando a gente está numa palestra presencial, nós temos possibilidades de perceber através do semblante das pessoas como é que elas estão processando, como é que elas captaram ou se não captaram aquilo que a gente vem falando. Agora, quando você está eu tô aqui no meu instituto, na minha sala, sozinha aqui, minha equipe está lá fora, e eu não consigo ver se vocês estão entendendo, processando, se está fazendo sentido para vocês, tá? Então, quando vocês me mandam aqui os coraçõezinhos no Instagram, vocês me mandam comentários aqui no YouTube, eu consigo entender. Ok, posso seguir nesse lance que eles estão pegando aí o que precisa, tá? Então, eu conto com vocês durante o assunto. Eu sei que você que está aqui realmente conectado comigo, você que está aqui de fato se posicionando pela tua vida, você tá tão focado no que eu tô falando que você esquece de reagir. Mas lembra que esse assunto não é só para você, é para outras pessoas depois também poderem ter acesso e transformarem a vida delas. Então,
aqui no YouTube e no Instagram nós estamos tendo muita dificuldade de entrega do próprio sistema de entregar conteúdo. Então, os conteúdos são entregues quando tem engajamento. Engajamento é o quê? Vocês que fazem, é vocês que dizem, ok, tá tudo indo muito bem, eu tô entendendo, mandam coraçõezinhos, tá? É vocês que trazem isso, levam isso para outras pessoas, tá bom? Então, conto com vocês. Já tem gente dizendo aqui, o Samuel dizendo, almoçando com a Jus, bora lá, tá? Uma ótima forma de, eu acredito, né? Você aprender cada vez mais sobre comportamento humano é uma ótima forma de almoçar aprendendo, né? Fica a dica aí para as demais. Então, vamos nessa. Vamos que tem muita coisa aqui hoje. Lembra que eu sempre digo que eu penso, eu sinto, que eu sinto, eu vibro, que eu vibro, eu atraio para minha vida semelhança, que me traz os resultados. Então, se eu fico com os meus pensamentos dominantes, eles são pensamentos negativos, obviamente eu vou atrair cacalheira para minha vida. Eu vou atrair parceiros de negócio que não funcionam, relacionamentos que não funcionam, eu vou atrair pessoas para trabalhar comigo que não estão na boa vibração, enfim, tá? Então, o que eu preciso? Mudar os meus pensamentos. Mas para eu mudar os meus pensamentos de negativo para positivo, existe um processo para gerir esse pensamento. Não só troca. Às vezes você vai, agora eu tô sem tempo e tal, rapidamente, ok, eu tô com um pensamento negativo, eu uso um mantra positivo e já começa a mudar minha vibração. Ok. Só que se esse pensamento ele começa a ser muito predominante na sua vida, você precisa olhar para ele por um outro ângulo e avaliar o que ele está te trazendo e qual é o movimento que você precisa fazer. Porque a partir do que eu penso, eu sinto. Às vezes o meu mentorando me liga rápido, eu tô com um problema aqui, que eu entrei numa situação que aconteceu e aí eu comecei a me sentir muito mal, tô com uma crise de ansiedade, eu comecei a ficar com medo. E aí eu digo primeiro para a pessoa voltar para o corpo, presta atenção, o que é que você está pensando que você está sentindo desse jeito. Porque eu preciso pensar primeiro, né? Toda sensação você sente aqui assim. Já fiz outras aulas, né, sobre isso. Nessa parte aqui do teu corpo, certo? Mas você primeiro pensou. Você pensou sobre algo que te deu essa sensação. Como a gente está sempre no automático, nós não temos percepção muitas vezes do que é que eu estou pensando. Eu vou me sentindo mal e nem sei por que eu estou me sentindo mal. Mas começou por um pensamento. E aí eu vou tirando as camadas e aí as pessoas vão identificando aonde está o pensamento dominante delas e por isso que elas estão dessa forma. Mas eu quero ir além nessa aula. Eu quero que você possa, de fato, deixar para lá esse pensamento negativo. Porque, como eu falei no início aqui, se eu só pensar positivo e sempre vem esse pensamento negativo, eu só penso positivo, ok? Mas eu preciso também fazer uma gestão desse pensamento para entender por que ele está tão dominante, tão vindo tanto à tona na minha vida. E eu preciso ter as ações necessárias para que ele pare de vir. E não que... a tal da história de limpar, né? Eu tenho que limpar, não empurrar para debaixo do tapete, porque uma hora eu vou ter que limpar esse troço. Então, nós vamos além aqui nessa aula. Mas, só para você entender, eu preciso, sim, rapidamente saber gerir os meus pensamentos negativos. Por quê? O que eu penso, eu sinto, o que eu sinto, eu atraio para minha vida a semelhança, tem os meus resultados, né? Tá aí a importância. Mega importância. Tudo que você está pensando, você está criando a tua realidade. Muitas vezes aqui, nessa aula, você pode pensar que parece que eu estou falando que pensamento positivo não funciona. Não é isso. É que você precisa gerir as coisas e não esconder. Tanto pensamentos quanto a questão dos sentimentos. A gente precisa gerir, não esconder. As pessoas estão confundindo pensamentos, gerir pensamentos e sentimentos com esconder, com reprimir. E isso não é saudável. A repressão de um pensamento negativo, a repressão de um sentimento negativo pode ocasionar
uma doença física, inclusive. Além de não mudar nada os teus resultados financeiros, os teus resultados profissionais, os teus resultados de relacionamento, além de não mudar nada, isso você ainda vai somatizar no teu corpo. Então, não reprima pensamentos e emoções. Aprenda qual é o movimento que elas querem que você faça. É como se eles fossem um ajudante seu. Os pensamentos e as emoções que você considera negativas, eles são ajudantes seus, para você se antenar para a vida. Olha, Ju, você está sentindo raiva? Você precisa ver se essa raiva não é porque você está fazendo uma interpretação errada com o modelo de mundo das pessoas, só porque as pessoas não fizeram o que você quer. As pessoas estão vivendo o momento delas. Muitas vezes elas não vão fazer na hora e do jeito que você quer. Então, se eu percebo essa raiva e eu vou fazer a gestão, eu vou fazer essa mudança da Jusce, ok? Então, esses pensamentos negativos e essas emoções negativas, tá? Elas estão vindo justamente para te ajudar. Não reprima, aprenda com o processo. E a técnica que eu vou te ensinar daqui a pouco tem a ver com isso. Você vai usar essa técnica que vai fazer com que você aprenda a fazer a gestão. E quando você não só troca um pensamento negativo por um positivo e faz uma gestão, você está lá na raiz resolvendo o que precisa ser resolvido. E quando, vamos usar a analogia de uma planta. Se a planta está morrendo, você não fica lustrando a folha. Ah, eu vou lustrar a folha aqui para ela reviver. Não, você vai lá olhar a raiz. Está muito molhado, está pouco molhada. Você vai na raiz. Então, quando eu, nas minhas mentorias, nas minhas aulas, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, o negócio aprofunda. Nós vamos fundo, não raso. Porque raso não se sustenta. Você pensa positivo agora, daqui a pouco já está pensando negativo. Agora, se você gerir, aí você vai sustentar o seu processo de mudança. Na verdade, daí você se transforma. Você não muda, você se transforma, tá? Então, como é que a gente faz? Essa questão de você não reprimir o pensamento e a emoção faz você ser alguém autêntico. E ser autêntico é você ser de verdade para si mesmo. Você dizer que tá tudo bem é importante para você não ficar falando para todo mundo dos seus problemas. Mas não vai resolver os teus problemas de fato. Para resolver os seus problemas de fato, você precisa ir lá na raiz e você precisa entender. E depois sim que você entender, e a técnica vai te ensinar isso, aí você vai focar no positivo. Tá ficando claro isso para vocês? Eu vou usar uma metáfora para vocês entenderem aqui o processo que eu quero que vocês coloquem aí no radar de vocês. Que não é só pensar positivo, que é ir além. Que é você entender o que está acontecendo para depois gerir. Então, olha só, imagine que você comprou uma casa nova e convidou todos os seus vizinhos para um open house. A vizinhança foi convidada. Você até colocou um cartaz no supermercado. Assim, todos os vizinhos apareceram à festa. E a festa estava maravilhosa, até que o Zé Malandro, que mora perto do supermercado, chegou. O Zé Malandro é um cara desagradável, fedorento. E você pensa, não, por que ele apareceu aqui? Quem que convidou esse cara? Mas você escreveu um cartaz, todos são bem-vindos. Né? Será que é possível você recebê-lo com boas-vindas sem realmente gostar que ele esteja aqui? Você pode dar-lhe boas-vindas mesmo que você pense coisas negativas sobre ele. Você não tem que gostar dele. Você não precisa gostar da roupa dele. Você até fica constrangido, claro, pela maneira com que ele está vestido, pelo cheiro dele, enfim, pela forma com que ele está devorando a bebida, a comida. Mas a verdade é que você já entendeu que o Zé não é bem-vindo. Ok, esse Zé é o teu pensamento negativo, tá? Só para você entender. A sua opinião sobre ele, a sua avaliação sobre ele é absolutamente distinta da sua disposição de recebê-lo como convidado. Você pode decidir mandar o Zé embora. Talvez ele saia,
ele beba, fique com raiva e volte com mais raiva ainda para sua festa. E estrague a sua festa. Ou talvez você pode dizer que ele tá bom, ele tá bem-vindo, mas para ele ficar aí, né, e fazer o mínimo possível, assim, que ele possa incomodar. E você pode dizer assim, bom, sei lá, deixa o Zé ali, né? A festa vai continuar rolando, deixa ele aí, eu vou dar foco para outra coisa, eu vou fazer outras coisas aqui, deixa estar. Faz parte do processo. E daqui a pouco você começa a olhar que o Zé, de repente, até nem incomodou tanto assim. E de repente você começa a olhar que os convidados até estão rindo lá junto com o Zé e tudo mais. Então, a questão aqui é uma metáfora de você escolher eu expulsar o Zé e ele voltar com mais raiva, ou então eu entender os processos, né? Eu fazer com que eu nomear, eu aceitar, eu sair e eu agir, que é a técnica que eu vou ensinar daqui a pouco. Eu entender que o Zé, ok, é o meu pensamento negativo, né? O meu sentimento negativo, eles aparecem, eles estão aí como o Zé. A questão é a postura como você assume, a tua postura, como você se posiciona diante do Zé, que é o teu pensamento negativo e que é a tua emoção aí que você considera uma emoção negativa. Você pode escolher dar as boas-vindas, entender, dar um nome a ele, e você daí aceitar e depois tomar uma atitude, ou você pode só ficar empurrando o Zé para fora e ele voltar com mais raiva. Entenderam aí o processo de analogia do que a gente vai ver daqui a pouco? Do quanto é importante nós entendermos antes de eliminar, antes de tomar uma atitude em relação àquilo que você quer fazer? Gente, se os pensamentos são co-criadores da nossa realidade, e eles são, nós temos que aprender a lidar com os pensamentos negativos para depois eu começar a reprogramar a minha mente com pensamentos positivos que vão me levar a ter os resultados que eu quero. Esse processo do poder mental, do poder do cérebro e da mente, ele vai regir a tua vida o tempo inteiro. Só que às vezes você está esquecendo de usar a maior máquina que você tem a seu favor. E ele está ainda co-criando a tua realidade. Ele está co-criando a tua realidade de qualquer forma, às vezes positivo e às vezes negativo. Por isso que é importante você perceber. Temos uma pergunta importante aqui. Temos que ignorar o Zé mesmo ele estando ali? Na verdade, não é ignorar. Você vai entender na técnica daqui a pouco. Você tem que nomear aquele pensamento. E aí depois você vai aceitar que ele vai estar aí pronto, que não adianta você ficar mandando ele embora de qualquer jeito. E depois você vai tomar uma ação para que aquilo ali não faça sentido para você. É uma coisa, talvez, que quando eu vou explicar para vocês aqui, a técnica vai ficar mais fácil, né? Talvez agora esteja um pouco confuso. Como é que eu faço? Eu deixo o pensamento ficar? Não, não é eu deixo ficar. Mas não adianta eu só ficar trocando por positivo o tempo inteiro. É muito rápido, eu tenho que entender que ele veio, eu tenho que aceitar que ele veio, eu tenho que nomeá-lo, e depois, então, eu vou sair desse pensamento, eu vou te explicar melhor, e depois você vai agir. E aí você vai começar a ter pensamentos negativos muito rasos, rápidos, que não vão interferir na cocriação da tua realidade. Então é para isso. Porque eu sempre digo assim, o meu trabalho, o que ele faz? Ele limpa o terreno sujo, que está cheio de mato, e nós plantamos coisas novas nesse terreno. Se você faz qualquer tipo de mentoria, terapia, sejam terapias alternativas ou não, você está limpando o terreno. Mas, se você não tiver técnicas para plantar coisas novas, você vai nascer mato ali de novo, ou até você vai plantar capim e cebola de volta sem perceber. Então, o processo que eu trago dentro dos meus treinamentos, dentro das minhas mentorias comportamentais integrativas, esses processos, eles trabalham paralelamente você limpar aquelas reprogramações antigas que te fazem estar constantemente pensando negativo e te faz criar novas sinapses neurais, criar novos caminhos neurais que vão te levar a novos resultados. Tá entendido isso? Por isso que muita gente diz, pensar positivo não adianta. Porque pensam de uma forma
superficial. Quando você entende como funciona o teu processo da mente e do cérebro, você começa a fazer a coisa certa. Você tem que seguir o método. O que eu estou falando aqui é neurociência na veia, neurociência cognitiva e comportamental. A neurociência do comportamento, ela fala exatamente como funciona o processo no cérebro que faz você se comportar da forma com que você se comporta. E como você vai mudar aquele comportamento através da neuroplasticidade, né? A neurociência comprova que nós temos neuroplasticidade, então ela fala como você vai mudar o seu comportamento e vai refletir nos seus resultados. Mas precisa desse processo. Pensamento negativo vem, ponto, para todo mundo. Ok, ele veio, eu preciso fazer a gestão dele. Eu fiz a gestão desse pensamento negativo, agora eu começo a pensar positivo. É muito rápido, tá? É papum. Mas você vai ter que treinar para fazer isso. Lá atrás, na minha vida, 18 anos atrás, quando eu passei pela depressão profunda, tentei suicídio 3 vezes, tal, eu era uma pessoa que tinha um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo por pensamentos obsessivos. Tomava remédio para tudo quanto é coisa. Eu tinha necessidade de ficar pensando nas coisas negativas. Eu já falei muito isso aqui, mas eu sempre repito porque sempre temos pessoas novas. E aí essas pessoas novas precisam entender que eu não estou falando só das várias especializações que eu fiz nacionais e internacionais, mas eu estou falando de coisas que eu uso na minha vida, que eu usei fortemente lá atrás para transformar a minha vida financeira, para transformar a minha profissão, a minha saúde, para transformar meus negócios, tudo, ok? Então, você tem que entender que eu ainda continuo pensando negativo, mas agora eu faço essa gestão para mudar esses processos de reflexo que eu vou ter na minha vida lá na frente. Então, é sobre isso que a gente está falando. É sobre você entender e você processar. Então, lá atrás eu era a pessoa que, meu Deus, ficava dias pensando negativo. Aí eu fui criando, fui estudando, fui entendendo como é que funciona o cérebro e a mente, fui fazendo mudanças. E aí, quando vinha o pensamento negativo, demorava 2 dias só para mudar, daí daqui a pouco 1 dia, daqui a pouco meio-dia, e agora é pá. Mas não existem milagres. Existe treino. Você precisa ser mais forte do que as tuas concepções de mundo, as suas reprogramações passadas. Você vai ter que se transpor a isso. Você vai ter que ser pé na porta consigo mesmo, fazer o negócio acontecer, ir pro jogo. Treino, até ficar bom. Se deu certo para mim, vai dar certo para vocês também, ok? Então, vamos lá. Precisa treinar e você sabe fazer isso. Então, o que a gente precisa fazer é olhar para este pensamento e fazer a gestão. O que eu vou te trazer aqui? Eu vou te trazer um método da Susan David, que é uma psicóloga. Ela é psicóloga da Faculdade de Medicina de Harvard e ela é cofundadora de institutos de coaching e que trabalham essa questão da neurociência, entrelaçada com a psicologia, enfim. E ela trouxe essa técnica que chama o método dela é específico, né? Que é uma gestão dos seus pensamentos, tá? E aí, o que você precisa entender? Agora, eu vou desfragmentar a técnica em 4 etapas e você precisa entender que você vai treinar para trazer esse benefício na sua vida cada vez mais, tá? A sigla da técnica é NASA, tá? NASA é nomear, aceitar, sair e agir. Nomear, aceitar, sair e agir. Você vai botar essa técnica em funcionamento aí para você gerir os seus pensamentos negativos e começar a pensar positivo para a cocriação da tua realidade acontecer rapidamente. Aquela realidade que você quer dos seus negócios, suas finanças, seus relacionamentos, enfim, ok? Então vamos nessa. Vamos ao primeiro passo da técnica, que é o nomear. Você vai dar nome àquele pensamento. Assim como numa aula que eu dei há poucos dias aqui sobre como você ser mais forte emocionalmente. Se você não assistiu, volta aqui no YouTube, procure as aulas lá no Spotify. Daqui a pouco tá entrando também em formato de podcast. Você
percebe o que você está sentindo e você diz, eu tô com raiva, tô com medo, tô com tristeza, certo? Aqui também você vai nomear o teu pensamento. Como é que é isso? Esse pensamento negativo vem do medo do futuro. Esse pensamento é uma lembrança do passado. Você precisa nomear esse pensamento negativo que é dominante. Gente, não comecem a pirar e querer nomear todos os teus pensamentos. Nós temos milhares de pensamentos durante o dia, certo? Você vai dar foco aos teus pensamentos negativos dominantes, ok? Aqueles que estão constantemente aí. E você precisa perceber, prestar atenção para perceber, isso aqui eu tô volta e meia pensando, gente. É os pensamentos dominantes que são o seu foco, senão você vai pirar. Porque eu lá no começo, ninguém me falou isso, quando eu comecei meu processo de mudança há 18 anos atrás, e eu fiquei enlouquecida quase. Fiquei mais louca que eu estava antes. Por quê? Porque eu comecei a querer prestar atenção em todos os meus pensamentos. Isso é loucura, você fica doido mesmo, tá? Não, tô falando dos teus pensamentos dominantes. Eu até sugiro que você comece a anotar. Quando você pensa negativo, anote esse pensamento negativo ali para nomeá-lo. Porque aí você vai ver, isso aqui eu tô pensando demais, direto. Então tá, esse é um pensamento dominante. O pensamento dominante é que vai cocriar a tua realidade. Só porque eu pensei uma coisinha negativa aqui rapidinho, agora eu cocriei uma realidade ruim pra mim? Não. Eu preciso ter uma constância, uma frequência. Tudo que eu mais foco se expande. Então é sobre os pensamentos dominantes. Eu vivo pensando, eu não vou ter dinheiro pra pagar minhas contas, eu não vou ter dinheiro pra pagar minhas contas. Opa! Isso é o quê? Se você for nomear esse pensamento, medo da escassez. Tô com pensamento de medo da escassez. O que você tem que fazer nessa fase da técnica é só nomear o teu pensamento. Ficou claro? Fez sentido? Me mandem aí se fez sentido para vocês, para eu dar sequência aqui à técnica. Ok, vamos lá. A próxima, o segundo passo da técnica NASA, para você gerir os seus pensamentos negativos e começar a criar pensamentos positivos que vão ser dominantes e vão co-criar a sua realidade, tá? A segunda parte da técnica é aceitar, parar de lutar contra o pensamento, entender que isso é algo que precisa ser gerido. Eu preciso fazer movimentos. Você é um ser humano, faz parte. Eu estou numa situação onde, de repente, alguém faz algo contra os meus valores e princípios. Naturalmente, eu começo a pensar, mas, puxa, esse cara aí tá ferrando comigo. Nossa, esse cara aí tá querendo se prevalecer na fila aqui, passando na minha frente. Eu começo a pensar, certo? Eu começo a pensar, daqui a pouco eu tô com raiva, eu começo a sentir. Se eu aceitar que sim, eu sou um ser humano e vou sentir raiva naquele momento, eu já estou fazendo o processo de gestão. Não é aceitar e... A técnica tem que ser usada nas 4 etapas juntas que eu vou te passar aqui. Eu aceito que eu tô com raiva e pé na porta. Não, calma, tem a próxima parte da técnica. Então, a primeira coisa foi você nomear. Eu tô nomeando... Tá, vamos voltar lá pro exemplo do dinheiro lá, né? Não vou ter dinheiro para pagar as contas. Nomeei. Aceitar. Eu aceito que eu tenho medo de não conseguir pagar. Eu aceito, porque eu sou um ser humano responsável. Então, eu tenho medo de não conseguir pagar. Ok, aceitei que esse é um medo natural que o ser humano tem. O medo da escassez. Beleza. Depois eu vou para a próxima etapa da técnica, que é sair. O que é sair? Os pensamentos não somos nós. Você não está naquele momento escasso ainda. Você está com medo de estar sem dinheiro. Então, você não é os teus pensamentos. Você vai se transformar naquilo que você tem de pensamento dominante, sim. Mas você não é os teus pensamentos, ok? Você pode olhar de fora. Tem uma técnica na programação neurolinguística que é você se perceber como se você tivesse
Quando você está no meio do contexto, né, pensando negativo, se sentindo negativamente, você está como se você estivesse dentro de um filme. Lá na tela de cinema você faz parte do elenco. Para você se desconectar um pouco daquilo, porque o cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário, tenta se imaginar saindo da tela de cinema e vindo para a cadeira assistindo aquela cena. Você está então o quê? Saindo, se observando. Eu quero que quando você tem esse pensamento negativo, você já nomeou, você já aceitou, se perceba de fora. Imagine você olhando para você mesmo tendo aquele pensamento. Parece uma coisa louca, mas é uma técnica e tem a ver com você se conhecer e se perceber. Muitas vezes a gente vê que é ridículo a gente ter aquele pensamento negativo. Muitas vezes a gente vê que tem algo que a gente precisa trabalhar na gente ainda. Por isso que nós estamos tendo aquele pensamento negativo constantemente. Você não é aquilo. Você está pensando aquilo porque, de alguma forma, alguém falou para você alguma coisa no passado, ou você passou por situações passadas que gravou no teu inconsciente a partir... Mas não necessariamente você é todo aquele pensamento. Entende? Então, quando você começa a sair, você se olha de fora e você começa a perceber, eu preciso trabalhar mais algo, eu preciso falar com alguém, eu preciso ressignificar alguma coisa, certo? E aí você vai poder fazer a quarta parte da técnica, que é o quê? Que é agir. Agir segundo os seus valores e princípios. Então, a quarta parte da técnica é agir segundo os seus valores e princípios. O que é isso, segundo os seus valores e princípios? Porque, por exemplo, quando eu tô com raiva, eu também tenho vontade de matar alguém. Dar na cara, sei lá, dar um soco pra pessoa acordar, chacoalhar, dizer umas boas. Faz parte do processo de sobrevivência do teu cérebro. Faz parte. No entanto, eu vou usar os meus valores e princípios para ter uma ação em relação àquilo. Então, haja segundo os seus valores e princípios. E comece a ter uma ação a partir daquilo. Então, por exemplo, eu nomeei que eu estou com um pensamento de que não vou conseguir pagar as contas, certo? Aí depois eu aceitei que eu tenho medo de não conseguir pagar as contas. Faz parte do processo, eu sou um ser humano responsável. Eu já passei por muitas situações difíceis lá no passado. E essas situações estão gravadas no meu cérebro, dentro da amígdala do meu cérebro, onde gravam-se todas as memórias emocionais que eu tive desde o útero da minha mãe. Ok. Aí eu saio para me perceber. É muito treino, tá, gente? Mas vale muito a pena. A vida fica muito leve. E eu posso dizer pela minha vida, pela forma com que eu levo a vida hoje e das mais de 15 mil pessoas que já passaram por processos, por trabalhos meus, nesses 18 anos aí, e que fizeram a diferença na sua vida a partir de olhar as coisas por um outro ângulo. Então você sai de si, olha para si mesmo, tendo aquele pensamento e parte para ação. Percebe que é tudo muito junto? É rápido? Não é? Eu vou parar para escrever tal coisa. Não, é um processo que pá. Depois você assiste essa aula de novo, escreve cada coisinha e começa a treinar. No começo você vai, parece que tá ali fazendo um negócio tipo quarta série, pensando, repetindo, tal. Mas depois isso vira automático, como é para mim hoje, vai ser para você. Aí você parte para ação. Ah, o que é essa ação? Vou trabalhar, vou economizar, vou parar de gastar. Vou pensar positivo, que vai dar tudo certo, porque eu tô agindo, eu tô fazendo o que precisa fazer. Aí esse pensamento positivo, ele vem com resultado. Você pode e deve. Quando você tá pensando negativo, tá com pressa ali, troca por um pensamento positivo rápido. O cérebro não pensa em duas coisas ao mesmo tempo. Você já vai começar a liberar químicas neurais para tua corrente sanguínea positivas. Você já vai começar a criar um campo vibracional positivo, você vai atrair coisas positivas para tua vida. Começa por isso. Mas depois pare e comece a pensar principalmente nos teus pensamentos dominantes e coloque em prática esta técnica. Porque essa técnica vai fazer você eliminar aquele pensamento com o tempo. Aquele pensamento não vai mais ser dominante, ele vai vir de vez em quando só. E se ele vem de vez em quando só, ele não vai cocriar a tua realidade. Porque se eu pensar em algo negativo de vez em quando cocriasse minha realidade,
Então pensar positivo também. Então só de vez em quando eu tinha que pensar, vou ganhar 10 mil reais. E aí o 10 mil reais viria? Não, eu preciso constantemente pensar que eu vou ganhar 10 mil reais e trabalhar para que aquilo aconteça. Eu preciso estar com o agir e acreditar na mesma proporção, e aí isso vai acontecer. Então a mesma coisa com o pensamento negativo. Pensei uma vez, pronto, agora vai ferrar minha vida, tá tudo difícil, blá blá blá. Não, mas se você está constantemente no negativo, você precisa trocar imediatamente por um pensamento positivo e depois, já no processo, entendendo o que eu estou. Porque nomear esse pensamento, aí você precisa de fato aceitar esse pensamento, daí você precisa sair e depois você precisa agir. Essa é a forma mais sustentável que existe de você reprogramar os pensamentos negativos. Tá? Sustentável que eu digo, não é a mais fácil, não é a mais rápida, é aquela que vai fazer você, de fato, transformar. Eu tenho muitas técnicas que eu quero trazer para vocês, e cada live, cada aula, nos meus cursos eu vou muito além nisso, né? Nas minhas mentorias, meus cursos online, a gente vai muito além, a gente vai muito profundamente, e eu ajudo daí o cérebro a ser treinável, o cérebro a ser treinado, porque ser treinável quem escolhe é o mentorando, mas o cérebro ser treinado mais rápido para os resultados acontecerem mais rápido. O que um mentor faz na vida das pessoas? Ele encurta caminho. Se eu demorei 15 anos para chegar lá, você pode demorar 6 meses somente. E olhe lá. E se tem algum mentorando meu aqui, vai dizer que realmente é muito rápido. A mudança, a virada de chave é muito rápido que acontece dentro das mentorias. Por quê? Justamente porque eu não vou deixar você demorar o tempo que eu demorei para conseguir os resultados que eu tenho hoje. Um mentor, seja ele um mentor financeiro, ele vai usar os caminhos que ele já, tudo que ele já estudou, o caminho que ele já viveu, para fazer você ir para um caminho mais rápido. É como se você tivesse perdido num lugar, estivesse numa cidade que você não conhece, você tivesse perdido e você pede ajuda para alguém, você chega mais rápido, né, com aquela instrução da pessoa. Agora, se você vai sozinho, talvez quantas voltas você vai ter que dar e pega caminho errado. Então, o mentor faz isso. Ele já diz, não, aqui eu já passei, não passei não. A estrada tá ruim, aí vai dar esse problema. Vai por aqui que é mais rápido. Então, eu como mentora comportamental, eu desenvolvo as habilidades interpessoais, comunicação, inteligência positiva, inteligência emocional, que entra esse assunto que está aqui dentro, inteligência estratégica comportamental, essas habilidades todas para você chegar mais rápido nos resultados que você quer. Porque o cérebro é treinável. Certo? E todo o cérebro é treinável. Você só precisa se deixar ser treinado. Você precisa se permitir a isso. Fazer bons cursos, fazer mentorias, buscar de fato se abrir para ter uma vida nova, diferente, tá? Então, aqui na ação, só para finalizar, o que eu posso fazer a partir de tudo que eu já fiz da técnica aqui? Eu já percebi, eu já de fato, eu consegui nomear o meu pensamento negativo, eu já consegui aceitar o pensamento negativo, eu já consegui sair do pensamento negativo, porque eu me olhei de fora, e eu posso agir. Essa ação pode ser o quê? Agora, para eu plantar pensamentos positivos: gratidão, perdão, compaixão. Comece a prestar atenção nas coisas boas que você tem. Para de ficar lendo notícia ruim, para de ficar compartilhando ódio. Ficar compartilhando coisas que vão te fazer entrar numa vibe negativa. Para de seguir gente que fala coisa negativa. Para de seguir notícias ruins. Começa a ler bons livros para que a tua mente consciente ouça tanto daquilo que ela impregna na tua mente inconsciente e você começa a pensar mais positivo. Você precisa mudar as suas crenças em relação a você, em relação à vida, em relação às coisas, pessoas e fatos. E aí você vai começar a pensar mais positivo. É isso que você tem que fazer aqui nessa parte da técnica da ação. As pessoas querem pensar mais positivo, mas ficam lendo notícia ruim. Comece a mudar o teu ciclo de amizade. Se você está sempre, constantemente com amigos que não falam sobre coisas que você quer para a sua vida, que só falam sobre notícias ruins, que só falam sobre mal da vida alheia, que não trazem nada sobre um livro, sobre um filme, sobre uma técnica, sobre, sei lá, investimento.
sobre sobre viagens, você está no time errado. Porque você vai ter maior dificuldade de mudar o teu mindset, de colocar em prática aqui as técnicas que eu te trago. Então, olha quanta coisa aqui em uma hora de aula praticamente a gente teve, tá? Que você pode colocar em prática. Eu tenho muita coisa para te falar, muita coisa. Mas a gente vai aos poucos. Vamos desfragmentando as coisas aqui e você vai colocando em prática aí, nós vamos tendo resultados, tá? Entra aqui na bio do Instagram, depois a gente bota o link também, como as pessoas podem, o link do nosso Linktree, equipe. Na bio do Instagram tem e-book para você baixar, tem para você nos seguir lá no Spotify, tem podcast lá, você pode ir dirigindo, volta e meia alguém manda aí que tá no trânsito, tá ouvindo meu podcast. Você vai dirigindo, vai ouvindo coisas boas. Tem vídeos no YouTube, aulas completas para você sentar, estudar, pega um caderno, anota, entenda. Tem meu grupo do Telegram, que a gente manda constantemente conteúdo. Vai ali no link da bio e entra em tudo que você puder, consome conteúdo. Você vai pensar muito mais positivo cada vez mais e a sua vida vai se transformar. Acredite. A sua vida vai se transformar. Mas ela necessita do seu movimento, ok? Fez sentido para vocês a aula hoje, gente? Eu espero que tenha feito sentido. Assistam outras vezes. Compartilhe essas aulas. Comentem, como eu falei no início, para que a gente possa entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Por quê? Porque a minha grande missão de alma é ajudar cada vez mais pessoas a performarem com qualidade de vida. É elas terem uma vida mais leve, de mais resultados, uma vida mais feliz. É elas, de fato, entenderem que está na mão delas. E para que a gente possa proliferar esse bem, trazer leveza para as pessoas, compartilhe essa live, comente na live, curta a live, porque é isso que vai fazer o Instagram, o YouTube entregar para mais pessoas. Pega o link, passa para os seus grupos no WhatsApp, você não sabe quem de repente está precisando dessas palavras. Assim como eu não sei quem está aí do outro lado da tela que vai me ouvir e que está precisando dessas palavras. Porque eu encontro de gente na rua que eu não sei nem quem é, que diz assim, eu vi um vídeo teu, vi uma live tua, escutei um podcast no Spotify e mudou minha vida. Cara, essa é a ideia. É ajudar o maior número de pessoas a ser cada vez mais leve, mais feliz, com uma vida de mais resultados. E eu conto com vocês para me ajudar a proliferar isso, tá bom? Então, um beijo grande para todo mundo. E semana que vem, sexta-feira, às 12h30, nós estamos aqui de novo. Uma nova aula, um novo assunto, tá? E nos stories, todo dia tem Dica Master, enfim, acompanha a gente aí, que eu sempre tô criando conteúdo para vocês. Um beijo, até mais!